falar sobre a democracia chinesa, né? E eu não tô falando do pior álbum do Guns N' Roses, não, tá? Tô falando realmente sobre esse novo modelo de democracia, tá? E por que eu tô defendendo a China como um novo modelo de democracia, tá? A gente vai conversar sobre isso durante o vídeo. E também já é um tema de um artigo de um texto que eu já escrevi e que assim que possível eu vou transformar em artigo para publicação, tá? Que é a justificativa do novo modelo de democracia sendo a China. E eu vou explicar. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é como a gente reproduz o senso comum o tempo inteiro e a gente não para pensar nele de forma crítica, né? Ou seja, a maior parte das pessoas pensa China é uma ditadura. Agora, quando você pergunta para elas como que é feita a eleição na China, por exemplo, porque existe eleição na China, ela não sabe explicar. Porque na verdade ela não sabe, tá? Aí eles falam assim, não, é uma ditadura porque simplesmente o poder é todo do executivo. Isso não é verdade, isso é mentira. Tá? O, po o poder na China, ele é distribuído, ele é muito mais distribuído, por exemplo, que numa federação, tá? Numa confederação igual é nos Estados Unidos. E a confederação já é mais distribuída do que é, por exemplo, no presidencialismo, tá? E na China é ainda mais distribuído do que no parlamentarismo. Ou seja, né? É uma forma, por isso que eu estou defendendo de uma forma que é um novo tipo de democrático, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, o que eu quero que vocês evitem é de ficar repetindo o senso comum como se fosse verdade, sem você saber o porquê e de forma crítica o que a coisa é. As pessoas que falam de democracia, de ditadura na China não conhecem não conhecem a história da China, não conhecem a forma política com que a China se organiza e etc. Tá? Ou seja, a primeira coisa que você tem que se perguntar se a China é ou não democrática, você devia estar pensando em como são as eleições lá, ou seja, como da maneira formal é feito a distribuição de cargos públicos, tá? Esse é um ponto. Agora, existem três pontos que argumentam contra a democracia na China, tá? O primeiro dele é que o executivo não pode ser preso ou impedido pelo judiciário, como foi no caso do Brasil, no impeachment, né? No impedimento. Ou seja, nenhum executivo pode ser tirado do cargo pelo poder judiciário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é o cara que ganha a maioria dos votos que vai para ser o presidente, tá? Então tem isso. E o terceiro ponto é que o partido que tem mais votos não chega ao poder, tá? Porque o jeito de computar os votos ali, ele é diferente. Tem um quarto ponto que eu posso adicionar também, é que na China aconteceu que o presidente da China, ele mesmo aumentou o número de anos que ele poderia se manter no poder, tá? Essas quatro coisas são argumentos de um país que não são democráticos, né? E, tipo assim, eu entendo isso, né? Só que só os três primeiros não aconteceram na China, tá? O primeiro exemplo que eu dei é em Israel, tá? O, o presidente, o primeiro-ministro ali de Israel, ele passou com um lobby, né? Que agora eu esqueci o nome dele. É porque eu ouço tanto eles chamarem ele de Bibi no xadrez verbal que eu esqueci o nome do cara. Mas enfim, ele fez lobby para passar na Câmara simplesmente que o judiciário não pode tirar o executivo do poder, tá? Ou seja, um desequilíbrio aí na tripartição dos poderes, né, republicano Montesquieu, tá? O segundo é que o presidente não é o mais votado nominalmente, não é na China, é nos Estados Unidos, tá? O Trump ele foi eleito com 3 milhões a menos de votos. Não foi o mais votado, sem contar a eleição a segunda, primeira ou segunda eleição do Bush, filho, que houve fraude na eleição ali, se não me engano, na Flórida também. Enfim. E a terceira, do partido não que tem mais votos chegarem ao poder, aconteceu no Reino Unido, tá? Desde a década de 70.
o Reino Unido tem como o partido maior o partido que mais ganha votos, porque eles têm um sistema representativo ridículo lá, tá? Ou seja, a maioria nunca é representada por esse sistema. E o quarto, do que o Xi Jinping prolongou o tempo dele de poder, isso não foi de maneira formal, tá? Porque não existe lei que proíbe que ele mantenha mais 5 anos no poder. O que aconteceu de prolongar fora da Constituição enquanto você exercia o cargo aconteceu no Brasil com Fernando Henrique Cardoso, tá? E nenhum desses 4 países que eu disse, né, a Inglaterra, Israel, Estados Unidos e Brasil, ninguém vai falar que a gente não vive numa democracia nesses países, né? Então qual é a questão aí, né? Já que se a eleição não é uma coisa que pode ser pensada, né? A gente pode pensar, por exemplo, em direitos humanos, a gente pode pensar, por exemplo, em liberdade de expressão, tá? Como pilares da democracia, né? Eu acho que depois do Wikileaks, ninguém pensa mais em liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que eu acho que simplesmente. E só para deixar claro, tá? Eu acho que os Estados Unidos tem que proteger o próprio pensamento, tá? Quem não sabe o que aconteceu com o Wikileaks é que um cara pegou e descobriu um monte de segredo americano e publicou eles, tá? Segredo, por exemplo, de soldado indo em Israel matar civil à toa, os caras ficam brincando de foguete no deserto, tá? Esse tipo de coisa. Né? Então, assim, e esse cara está sendo caçado pelos Estados Unidos até hoje, né? Então, o Glenn Greenwald ficou famoso por conta dessas coisas também, etc. Tá? Então, assim, ninguém mais pensa em liberdade de expressão nos Estados Unidos. No Brasil nem se fala, né? A questão aí é que é o seguinte, eu sou a favor disso, né? Como Estado Nacional, você tem que pensar na sua própria soberania, tá? E na China também é assim, tá? Então, sim, tem censura na China, tem censura nos Estados Unidos, tem censura no Brasil, a gente esconde por interesse nacional algumas coisas e tem que ser assim. Só que quando é na China, todo mundo se escandaliza. Né? Ou seja, liberdade de expressão completa e restrita simplesmente é uma coisa que não existe, tá? Então, eu acho que não tem nada disso de liberdade de expressão como princípio da democracia, porque simplesmente em todo mundo existe algum tipo de restrição de liberdade de expressão, tá? Eu não acho que isso seja um ponto. Agora, como que é a eleição na China, né? Eu acho que ficou faltando falar. A China tem um sistema extremamente complexo de eleição, porque o sistema de divisão de poder público deles é feito em província, condado, regional, aí um lado sul, um lado oeste, ainda tem região de Xinjiang, Yang, região de Xangai, etc. Ou seja, eles têm um micro, pequeno, médio, grande e geral poder, sabe? Tanto é que, se eu não me engano, eles têm 2.900 deputados. Eu acho que é um número absurdo assim mesmo, tá? E tem outra questão sobre os deputados, que tem deputado na China, tá? O poder legislativo lá funciona, tá? O poder legislativo deles, eles são obrigados por lei, eles têm tipo umas 500 minorias étnicas lá. Todo número na China é absurdo, assim, tá? Então, e todas as minorias, elas têm que ter um representante legislativo, por lei, para que todas as etnias, as regiões e países e estados sejam representados de forma legal e formal. Ou seja, uma participação pública muito maior. Tá? Sindicato na China é proibido? Não. A China tem enormes sindicatos, inclusive. Tá? Ou seja, esse negócio de que manifestação é proibido e etc. é bobagem. A China é o país que mais faz greve no mundo. Tá? Óbvio também, né? Porque o número de chineses, igual eu falei, é muito inflacionado. Trabalho escravo na China. Não é legalizado o trabalho escravo na China, tá? Você não pode possuir uma pessoa na China, né? Que é o ser escravizado, né? O que acontece na China é igual acontece em todos os outros países, né? Que é o grande capital querendo um trabalho mais barato possível, em piores condições possíveis, tá? Então a condição de trabalho na China é muito ruim. Igual aconteceu também
no Brasil, né? Naqueles vinhedos lá. Ou seja, acontece sim de ter trabalho escravo na China, igual acontece no Brasil, igual acontece nos Estados Unidos, na Europa, na África. Só que quando é descoberto esse negócio, ele não fica fazendo igual aconteceu no sul do Brasil, que ele paga a multa e acabou, não. O cara é preso. Quando descobre o trabalho análogo à escravidão na China, o cara é preso por muito tempo, tá? Ou seja, quando fala sobre trabalho escravo na China, parece que o governo que o governo deixa ter trabalho escravo, né, que é tudo bem e tal, e não é, tá? Isso simplesmente não é verdade. Existe trabalho análogo à escravidão na China, igual existe no mundo inteiro, só que na China isso é extremamente reprimido, porque o governo ele está acima do mercado, e não o contrário. Aqui no Brasil, o mercado está acima do governo, tá? E nos Estados Unidos também, né? Todo país capitalista é assim. E a China não é esse caso, tá? A China perde dinheiro para manter o poder e a ordem das coisas. Porque o governo chinês ele entende o mercado como uma forma histórica, né? Ou seja, ele tem um porquê de existir e tem um porquê, né? Então, se ele não está cumprindo a função dele, simplesmente acaba, tá? A função do mercado não é escravizar ninguém. E se está escravizando, acaba, meu amigo. E não tem conversa. Isso que é um governo forte, tá? Não é questão de governo grande e tal, né? Mas é um governo que o que se propõe fazer, faz, tá? Diferente, por exemplo, que é o Brasil, né? O cara pagou uma multa e acabou, né? O cara escravizou as pessoas e devolveu o dinheiro, né? Ou seja, ele se enriqueceu com um trabalho escravo e depois pagou essas pessoas com trabalho escravo, com dinheiro que ele ganhou com trabalho escravo, né? Esse cara devia estar preso e não vai ser, né? Porque a justiça também tem uma questão de classe, tá? Voltando à questão aqui da democracia, só para finalizar, eu tenho um livro ali do Lindford e ele demonstra 32 tipos diferentes de democracia. Democracia na Idade Média e no pensamento da filosofia antiga sempre teve um caráter negativo, tá? Você vai ler ali, por exemplo, Platão fala mal da democracia, Aristóteles fala mal, o Rousseau fala mal da democracia, tá? Então, assim, quando os Estados Unidos surgiu como uma democracia, ressurgiu como uma democracia, né? Foi um surgimento de um novo tipo de democracia. Sem contar que no livro do Lindford ele mostra 32 tipos diferentes de democracia. 32 não, são 36 tipos diferentes de democracia. A China está construindo um tipo diferente de democracia, que é uma democracia chinesa, uma democracia própria, com mais participação popular e com divisões muito mais claras e hierárquicas, que é uma forma de divisão de poder chinesa. Do mesmo jeito que a democracia americana foi um tipo de democracia que surgiu e que depois inspirou várias outras, né? E é um tipo de organização americano, norte-americano, estadunidense. Enfim, então eu acredito sim que a China é um novo passo para um novo tipo de democracia com mais participação popular. É isso, leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.